Eu sou o professor Ader de Bastos e vamos assistir agora a nossa aula que eu considero de número 2, que é a aula de geometria, quadriláteros, quadrados e retângulos. Eu sou o professor Ader de Bastos. Nós somos a Escola Municipal Elvira Borges. Vamos às definições principais que iremos trabalhar ao longo do nosso processo, sobre a nossa aula de hoje. Então, quadriláteros. Quadrilátero é um polígono que possui 4 lados. Essa figura geométrica bidimensional é formada por lados, que são os segmentos de reta que formam o contorno do polígono. Ela possui vértices, que são os pontos de encontro dos segmentos de reta. Possui ângulos, que são 4 ângulos internos que somam 360 graus. E tem as suas diagonais. São 2 diagonais que ligam 2 vértices não consecutivos. Baseado nessas fundamentações, observe esses elementos do quadrilátero a seguir. Então, tá aí. Entre o ponto A e B, nós temos um lado. Entre os pontos B e C, o outro lado. Entre os pontos C e D, outro lado. Entre os pontos D e A, o outro lado. Ou seja, um quadrilátero possui 4 lados. Segmento de reta AB, segmento de reta BC, segmento de reta CD, segmento de reta DA. Possui 4 ângulos internos, ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D, que são os pontos formados no ângulo de 90 graus, somando 360. Possui 4 vértices, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Possui 2 diagonais, ou seja, a ligação entre os pontos no meio do quadrilátero. São as diagonais do ponto A ao ponto C e do ponto B ao ponto D. Então, são 2 segmentos de reta definidos no nosso início de ponto, reta e plano. Quais são os tipos de quadriláteros? Nós temos os principais quadriláteros são, primeiramente, os trapézios e os paralelogramas, que se diferenciam pelo número de lados paralelos. Tem que lembrar que quadriláteros possuem sempre 4 lados, independentemente do seu desenho. Os trapézios possuem um par de lados paralelos e são classificados em trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno. Os paralelogramas possuem 2 pares de lados paralelos. Os lados opostos do paralelograma são paralelos de mesma medida. Eles recebem os nomes específicos de acordo com as suas características: quadrado, retângulo e losango. Os quadriláteros que não possuem lados paralelos são chamados de quadriláteros irregulares. Então aí nós temos os desenhos dos 2 principais quadriláteros que nós iremos verificar ao longo do nosso processo. Primeiro temos o paralelogramo, temos o quadrado, temos o retângulo, temos o losango, temos o trapézio isósceles, o trapézio retângulo, o trapézio escaleno e o quadrilátero irregular, ou seja, possui 4 lados diferentes. Verificaremos ao longo do nosso processo 2 medidas principais, a área e o perímetro. Então, na geometria, os conceitos de área e perímetro são utilizados para determinar as medidas de alguma figura. No nosso caso, os quadriláteros, né? Então, veja abaixo o significado de cada conceito. A área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Iremos verificar alguns exemplos ao longo do nosso processo. E o perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Então, aí nós iremos trabalhar vários exemplos para que nós possamos entender as configurações de área e de perímetro. Primeiro, vamos estudar o quadrado. O que é o quadrado? É uma figura fechada e plana, formada por 4 lados que são iguais, ou seja, são congruentes. Então, como é que nós iremos definir as medidas de acordo com os dados do quadrado? Primeiro, o perímetro. Para determinar o perímetro de um quadrado, vamos somar os 4 lados. Então, lado 1, lado 2, lado 3 e lado 4. Como é que iremos calcular a área? A multiplicação dos 2 lados. Ou seja, perímetro é L mais L mais L mais L. É uma soma de números naturais, que nós estamos estudando ao longo do processo,
E a área é a multiplicação de dois lados, L vezes L, ou seja, multiplicação de números naturais, que é o que estamos estudando ao longo do nosso processo de desenvolvimento dos conteúdos. Temos agora o retângulo. É uma figura fechada e plana formada por quatro lados. Dois deles são congruentes e os outros dois também. Seus lados se chamam base, pela letra B minúscula, e altura pela letra H minúscula. Então, como é que nós vamos calcular o perímetro de um retângulo? Pela soma dos seus lados. Ou seja, base mais altura, mais base mais altura. Porque ele possui dois lados que são chamados de altura e possui dois lados que são chamados de base. Como é que vamos calcular a área de um retângulo? Pela multiplicação dos seus lados, né? Ou seja, a altura, que é a base, e vezes um pelo outro, né? Então, base vezes altura, ou lado vezes lado. Vai depender de como cada um conseguir enxergar da melhor forma possível. Então, aí nós temos agora, o que nós vamos definir para poder entender o nosso processo? Vamos trabalhar os dados dos quadriláteros. Então, aí tem um exercício para vocês desenvolverem, preencherem direitinho, fazerem todos os passos, colocarem os nomes dos componentes e passarem para mim no grupo de atividades de matemática. Um bom exercício a todos e aqui finalizamos.